Muito que bem, chegou a Premonição 6 Laços de Sangue às plataformas digitais. Você já pode comprar ou alugar sem assinatura. E por isso, bora falar do filme aqui? Eu vou te dar um pouco de contexto e curiosidades sobre esse também, tá bom? Vamos lá, gente! A franquia começou como um roteiro para Arquivo X, não sei se vocês sabiam sobre isso de Premonição. O roteirista, o Jeffrey Reddick, ele era um estagiário na New Line, que é um estúdio da Warner mesmo, um dos maiores assim do mundo, e ele viu uma notícia sobre uma mulher que tinha um voo marcado e recebeu uma ligação da mãe dela para mudar a data da viagem sim ou sim. A mulher mudou e o avião que ela ia viajar caiu, gente, imagina essa notícia. Isso ficou na mente desse cara, do Reddick, por muito tempo, que escreveu um roteiro para sua série favorita da época, que era Arquivo X na época, olha só. Só que depois do roteiro pronto, um executivo da New Line, dessa produtora, o Craig Perry, disse para ele fazer algumas mudancinhas ali no roteiro e transformar aquela história em um filme sem conexão nenhuma com a série. Um negócio independente que ia se segurar por si só. Ele fez isso e aí as coisas começaram a andar, gente. Inclusive, o Craig Perry acertou tanto nesse conselho que acabou virando produtor de toda a franquia Premonição. Vocês imaginavam que essa era a origem da franquia de Premonição? Eu não conhecia até agora e agora, olha só, estamos todos atualizados. Tudo começou então, gente, com a história de um grupo de estudantes que estavam dentro do avião, se preparando para decolar, quando um deles tem uma premonição e vê o avião caindo e matando geral. Ele dá um chilique, alguns alunos se envolvem em uma confusão ali, né? Uma professora tenta parar e eles acabam sendo retirados do avião, só que no aeroporto eles veem o avião explodindo logo depois da decolagem, tá? Essa é a história tradicional de Premonição. Sorte, nem tanto, né, gente? Porque aí cada um deles começa a ser caçado por uma força que é basicamente a morte mesmo, a instituição da morte, mostrando que não adianta você fugir, ela vai chegar e ela vai te levar. Cruz credo! Só de relembrar essas histórias do filme eu já fico meio chocada. A cada novo filme um acidente horroroso acontece, só que alguém tem uma visão e interrompe. Um pessoal se salva, mas aí a morte resolve ser criativa na hora de pegar cada um deles. O segundo tem um acidente na estrada, né? Que inclusive tem aquela cena da Tora moendo os carros, aquela coisa que, sinceramente, essa é uma das cenas do universo de Premonição que mais virou um trauma coletivo em todo mundo. Não conheço uma pessoa que, se tá dirigindo na estrada e vê um caminhão de tora de madeira na frente, todo mundo sai do caminho, né, gente? O terceiro filme é um acidente numa montanha-russa, o quarto tem um acidente durante uma corrida e o quinto é numa ponte. E o sexto, que é esse aqui, o mais recente, né, o mais novo, em um restaurante nas alturas, gente, muito bom. E assim, a franquia Premonição segue uma linha em que cada filme pode ser assistido independente, assim, sem ver o resto. Apesar de que sempre traz ali algum elemento ou easter egg sobre os outros filmes anteriores. Eu, inclusive, achei que esse sexto filme fez bastante isso, né, trouxe algumas referências de outros filmes e ficou um pouco mais óbvio pra todo mundo. Momento celebrativo, né? E um personagem que foi aparecendo desde o primeiro filme de Premonição é o William Bloodworth. Ele é um legista interpretado pelo ator Tony Todd. Ele sim é dos elementos assim mais legais do universo de Premonição. Ele tá sempre ali, gente. Ele sabe demais dessa história da morte ser quem tá caçando todo mundo que consegue escapar. E no começo da franquia, tinha uma parte dos fãs que acreditava inclusive que ele podia ser a própria morte, tá? Essa era a maior teoria que a gente tinha, assim. Ele que tava de olho no pessoal, mas conforme a série seguiu, isso caiu por terra e a gente percebeu que não. O Tony Todd era um ator lendário de terror, estrela de um clássico do terror, como Candyman, e trouxe todo o seu talento e peso pra franquia Premonição. Sinceramente, ele que fez a franquia ficar cada vez mais forte ao longo dos anos. Infelizmente, ele faleceu em 2024, faz pouco tempo, aos 69 anos, depois de uma luta contra um câncer no estômago. Só que ele ainda deixou essa última participação dele na história do cinema em Premonição 6, se despedindo do personagem e dos seus fãs e do seu trabalho também, da sua carreira. Bora comentar algumas curiosidades desse Premonição? Ao contrário dos outros filmes da série, em que os atores filmavam as cenas, né, em que eles morriam só no último dia deles no set, acredite, gente, era assim o esquema de gravação nos outros filmes de Premonição, ficava esse clima no set de quando ia acabar pra cada um. Dessa vez, os atores tiveram que gravar cenas traumatizantes logo no primeiro dia. Eu amei, gente, que eles mudaram um pouco as coisas pra esse sexto filme. E o filme confirma algumas coisas dos filmes passados, principalmente a ideia de que a única forma de fugir da morte é roubar o tempo de outra pessoa, matando ela, ou seja, causando a
a morte de outra pessoa e aí você pega e volta com esse tempo. Credo, cruz credo, você seria capaz? Eu acho que eu sou muito cagona, gente, não ia dar pra mim não. Durante os anos, desde o lançamento de Premonição 5 e o 6, algumas ideias do que podia ser o próximo filme foram reveladas, como tudo ser, por exemplo, assim, em torno de socorristas e policiais, quase servindo ali como um reboot da série, por exemplo. Pode ser que algum dia vá por aí. Só que aí os produtores resolveram apenas continuar a franquia, gente, mostrando novos elementos, como a ideia de que a morte vai perseguir membros da família daqueles que fugiram por muito tempo dela. Ou seja, o BO não é só seu, tá? Pode ser um BO da sua família inteira. Vocês gostaram? Curtiram saber um pouco dessas curiosidades? Premonição 6, Laços de Sangue já tá disponível pra você comprar ou alugar sem assinatura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, curtir o nosso vídeo, porque tem vídeo novo todo dia aqui no Warner Play. E é isso. A gente se vê no próximo. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.